A paz de Extra, queridos irmãos da humanidade. Aqui quem vos falou, Rainha Robson Pellegrino, da Congregação Unitaísta de Deus do 7º dia. Vamos fazer essa segunda videoconferência falando sobre o nascimento de Yeshua, nosso Messias. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Nova descoberta. Yeshua é filho de uma virgem mesmo? O que vocês acham? Portanto, mesmo Adonai vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Hem Yeshem Adonai Hu Lakten Hem Ot Hine Ha'amar Hara Veoledet Ben De Karata Shemo Emanuel. Sim, é muito importante fazer esse vídeo novo para vocês repensarem a questão. A questão sobre Isaías 7,14 é a seguinte: de quem Isaías está falando nesse versículo? A resposta a essa pergunta está numa ferramenta fundamental para acreditar ou desacreditar do nascimento original da Mashiach. Todos uma vez desacreditamos no nascimento original, fica fácil menosprezar o Novo Testamento como num fundo palavra de Elohim. Porém, se alguém puder dar crédito vinculando essa passagem de Isaías 7,14, com o nascimento original, então se tornará cada vez mais difícil para os judeus que não aceitam o Novo Testamento, com a palavra de Elohim, desacreditá-lo. Para os judeus que aceitam a Brit Hadashah, com a palavra de Elohim, e isso significa basicamente duas coisas, vamos repetir de novo. O número de judeus que acreditam na Besorat HaKedoshah, nova aliança, Brit Hadashah, como parte integrante da palavra de Elohim, continuará aumentando. Por quê? Uma das profecias antes da vinda da Mashiach, muitos judeus não salvos não creem em Yeshua Mashiach. 2. Os conceitos predominantes do que vem a ser judaísmo e cristianismo, certamente num futuro próximo, por necessidade de sobrevivência, terão que se auto-redefinirem, como de fato já tem ocorrido com ambas religiões onde o horror da zero. Porém, o próximo passo nesse sentido será dado de uma forma um tanto radical, tendo em vista o rumo moderno das coisas. Então, conforme esse sistema de coisas está ruindo esse sistema de coisas, as pessoas estão voltando ao que? A se virar Torá, o Tanakh, Mikra e aceitar as escrituras, e estão começando a pensar: será que eu não faço sinais, eu não sigo o judaísmo, eu estou seguindo uma religião pagã apostata? Porque muitas tradições vindas do Talmud, desde a época dos caldeus, da Babilônia, dos sumérios, dos romanos, antes dos romanos também foi dado o que o paganismo dos helenos, dos gregos, o Zohar, Kabbalah, Talmud, Mishnah e outras coisas. Será que eu estou seguindo o paganismo? Então muitos judeus estão começando a repensar e pensar o quê? Deixa eu estudar isso na história, na escritura, e vendo que Yeshua é a Mashiach de Yahvé. Mas alguns podem fazer uma crítica, tá? Para os que defendem o nascimento original, se apoiarão nessa passagem, nessa mesma, de Isaías 7,14, fundamentando o tom profético do ocorrido. Os que não defendem, por outro lado, procurarão desacreditar aos que creem com o seguinte argumento: o que Isaías, dizendo para o rei Acaz era que naquele tempo o Eterno, bem seja o seu nome, Yahvé, Hashem, prometera livrar das mãos de Efraim. Porque tal livramento se iniciaria no dia de Acaz, rei de Judá, porém teria a esta moça como sinal do cumprimento da profecia de Isaías, teria um filho que reinaria no lugar de seu pai.
o rei Acaz, que pelo fato de não somente o reino de Judá restar na Judéia, foi pelas mãos do livramento do Eterno sobre a Judéia, se completaria por intermédio desse menino. Isso foi considerado um sinal que ele profetizava em Isaías. Pense comigo, mentalize. Saia do mito da caverna de Platão e pense. Olhemos todo o capítulo, podemos o quê? Sentir o contexto histórico da passagem assim, obtermos uma visão mais clara do que estava acontecendo na Judéia naquele tempo. E, portanto, a necessidade da intervenção de Yahweh, deu, pois, no dia de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que regiu rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiu a Jerusalém para pelejar contra ela. Mas nada puderam contra ela. Enviaram aviso da casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu seu coração no coração do seu povo, como se move as árvores do bosque com o vento. Então disse a velha Isaías: agora tu, teu filho ser Adub, está no encontro de Acaz, ao fim do canal do tanque superior, no caminho de campo do lavadeiro, e disse: Acaz, ela tenha quieta, que não temas em desanime teu coração, por causa desses 2 pedaços, desses 6 que me engano, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve, porquanto a Síria teve, contra ti marido no conselho, foi Efraim com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, e molestamos-nos, e passamos entre nós, e passamos reinar no meio dele, o filho de Tabeal. Assim diz Adonai Elohim: isso não subirá, nem tão pouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 75 anos, Efraim será destruída, e deixará de seu povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria. E a cabeça de Samaria será o quê? Será Remalias. Se não crê, certamente uma vez que permanecer. E continuou Yahvé a falar com Acaz, dizendo: pede para ti, Yahvé, teu Elohim, um sinal, pede, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, quando ele disse: não pedirei, nem juntarei Yahvé. Então ele disse: ouve agora, casa de Davi, pouco vos fadigai, os homens, senão que também afadigados ao meu Elohim. Portanto, Adonai, é mesmo, vos dará um sinal, esse que às vezes conceberás e dará a luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tem enfada será desamparada dos seus 2 reis. Porém, a Vé fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Síria. E as tais quais nunca vieram desde o dia de Efraim, que se separou de Judá. Porque pode acontecer que naquele dia assobiará Yahvé as moças que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Síria, todas elas virão e pousarão nos vales desertos, e nas penas das rochas, em todos os espinheiros, em todos os arbustos. Naquele mesmo dia rapará Adonai como a navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria. A cabeça e o cabelo dos pés, e até a barba totalmente expirará, e sucederá naquele dia em que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que por causa da abundância do leite que elas vão lhe dar, comerá manteiga e mel comerá. E todo aquele que restar no meio da terra sucederá também naquele dia que todo lugar que houver 1.000 ribos do valor de 1.000 ciclos de prata, será para as taças e para os espinheiros. Com arco e flecha, todos os montes que costumam cavar com enxadas, e para ali não irás por causa do temor das taças e dos espinheiros. Porém, servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelos bois. Isaías 7, 25.
vamos deixar bem claro. O reino de Judá estava sendo afrontado pelo reino da filha de Israel. 2. Se o Eterno não viesse em socorro da Judéia, essa não teria escapado dos seus inimigos. 3. Se o rei Acaz confiar no filho de Racém, será levado à destruição e o seu país prosperará. 4. Como prova disso, um sinal será dado, sinal um menino que seria chamado de Deus pelos súditos do rei de Judá. E antes que esse menino soubesse diferenciar o bem e o mal, os dois países, Síria e Israel, teriam sido por completo. O que aconteceu realmente naqueles dias? De fato, a Síria e Israel não conseguiram destruir a Judéia. Antes a Síria se voltou contra Israel e os levou como prisioneiros para a Síria. E trouxe Cícios foi como colonizadores das terras israelenses, dando origem aos samaritanos, que hoje conhecemos, que estão lá no Monte Edorim, com mais de 1.500 almas, segundo o rei 17, de 1 até 41. Porém, o citado menino não nasceu, não houve menino nascido de uma vez em que viesse, chamado de Deus comum. E a abundância da terra também predita não se observou por aqueles dias. Na verdade, pouco depois daqueles dias, os judeus foram levados, cativos pelo rei de Babilônia. Passaram 70 anos no exílio, gostando, retornaram e edificaram-se à distância, em dias angustiosos. E só houve de fato algum alívio para Israel quando se levantou a dinastia dos Macabeus, que trouxeram muito custo a tão sonhada por injusta independência da Judéia. Tanto que os Macabeus escreveram seus livros, primeiro e segundo Macabeus, um livro muito bom. Se nasceu onde se encontra o problemático menino que nasceu e foi chamado de Elohim conosco? Vou repetir. Onde se encontra o problemático menino que nasceu e foi chamado de Elohim conosco? A prosperidade promovida pela dinastia dos Macabeus se estendeu até o tempo do rei Herodes o Grande. Apesar de não ter sido o rei dos sonhos para os judeus, ele, que assim estabeleceu em seu trono, procurou agradar tanto os romanos quanto aos judeus. Dessa forma, Herodes incentivava o comércio e a religiosidade da Judéia. Atividades que, de passagem, são bem lucrativas. Não é à toa que esse chegou, pegou o chicote, chutou, derrubou tudo lá, quebrou tudo, deu porrada na galera, lá no segundo Beit HaMikdash, no pátio, porque Yeshua falou, estão fazendo a casa do meu pai um comércio. Então ele colou o brinco, quebrou tudo lá, soltou os tombos, tudo. Então nós vemos o quê? Nesse cenário histórico que poderemos finalmente sentir o tempo próspero, profetizado por Isaías, onde os dois reinos de Israel e Síria já não existiam mais. Tá? E o que acontece? Dessa forma, está na cara que é um menino, não é mesmo? Então nós vemos bem claro que o menino era simbolizado o quê? O reinado de Herodes. Quando o mensageiro de Elohim falou para Maria que ela concebeu a luz ao menino, ele fez o salvador do seu povo, aquele era o período histórico, era o reinado de Herodes, tá? Que o grande governava na Judéia. Portanto, um período próspero, que mais se semelhou com o quadro profético de Davi. Então você tem que estudar direito para entender. Muito complicado, pessoal. Pronto, nós resolvemos o problema. Então vocês viram como fala lá em Isaías 7,14, que a gente concebeu de aulas ao menino, foi o rei Herodes, seu período de reinado. Mas alguns irão fazer o quê? A sua contra-argumentação, a sua crítica pessoal no blog, ou a sua crítica de vídeo. Então vamos ver. Acreditem, ainda não resolvemos o problema. Os judeus que não aceitam a Besorat HaKedoshá, ou seja, a Brit Hadashá como parte integrante do Tanakh, a palavra de Elohim, que toda a escritura original foi hebraica. Mas eu vou argumentar o seguinte: vocês estão enganados e estão enganando as pessoas. Pois a palavra hebraica usada lá em Isaías não foi Betulá, que quer dizer que mas Alma,
que quer dizer jovem. Portanto, Isaías não disse uma virgem considerada dará luz a um filho. Antes ele disse, uma jovem grávida dará luz a um filho. De forma que a tradução cristã é mentirosa. Roma torceu o sentido real do versículo propositalmente. Alguém poderia falar isso? Bom, de fato, no hebraico, duas palavras distintas, uma para virgem e outra para jovem. O Isaías usa no versículo em questão a palavra equivalente a jovem como segue. La Adonai Hu Ahem Ot Ne Haomar Haran Veoledet Ben Ve Karakat Shemo Yaman El. E agora, como resolver essa pendência? Aqui no Nordeste, se alguém referindo a uma jovem que disser, está vendo aquela mulher, ela é moça. Ela na verdade está dizendo, daquela jovem, ela é virgem. De forma que a moça virgem aqui no Nordeste, no Norte é o que? Sinônimo o quê? De virgem, quando fala uma... Existem muitas moças no Nordeste e no Norte com 50, 60 anos, que é virgem. É bem verdade que hoje as pessoas não se preocupam mais com esse tipo de assunto em relação à virgindade como deveriam, porque nesse sistema de coisas pagãos estão como Sodoma e Gomorra. Mas ainda assim mesmo no mundo tão jogado atrás como o nosso aqui no Nordeste, onde o termo moço é sinônimo de virgem. Eu mesmo tive duas tias, a avó que morreram com quase 80 anos, elas eram beatas e morreram moças. Vocês entenderam, meus irmãos da humanidade? Dessa forma, segundo essa linha de raciocínio, temos a certeza de que quando Isaías disse o sinal vos será dado, uma moça conceberá, ele na verdade disse, o sinal vos será dado. Um sinal. Uma virgem conceberá, pois moça e virgem são termos sinônimos até os dias de hoje. Moça, virgem. Mulher, virgem. Porém, você deve estar me perguntando, mas quem garante que a forma de pensar sobre anos, termos, sobre Deus, é a mesma dos nordestinos e nortistas? Olha, a história garante. Afinal de contas, mais de 70% dos nordestinos são de origem judaica que não sabem. Como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a Europa, tá? São as 13 tribos de Israel perdidas. Veja meus vídeos. E a Grã-Bretanha, na profecia e na história. Então você, gente, eu sou amicita, sou descendente de israelita. Vocês veem que a primeira sinagoga foi em Pernambuco. Vocês veem que foi a primeira capital do Nordeste, a primeira capital, não foi? Então, pessoal, a maioria dos judeus eram falachas, a maioria dos judeus israelitas negros, que vieram como escravos, tá? Mas vamos continuar mais. Mas se você não se deu por convencido, deixe-me trazer mais um fator histórico para você. Mas se você ainda não se deu por convencido, deixe-me trazer mais um fator histórico. Você faz isso agora. A primeira Bíblia concepcionada para gentios foi a Septuaginta, a Bíblia que se escreveu para gregos, porque toda a escritura, o Tanakh, tanto o Torá, como a Brit Hadashah, foi em hebraico, mas depois tiveram o quê? A Septuaginta, tá? O que acontece? Ela, cuja tradução do hebraico para o grego foi encomendada por Ptolomeu do Egito, o rei helênico que era detentor da maior biblioteca do mundo daquela época, a famosa biblioteca de Alexandria, antes dos gregos, o helenismo, cujo trabalho foi realizado por 72 rahaim, sabe? Judeus, daí o seu nome Septuaginta ou versão dos 70. História dos Hebreus, Flávio José, livro 12, página 276. Página 276. Este ano eu irei falar sobre Flávio José com muito, né? Estou estudando sobre a vida dele. Eu irei continuar falando sobre as festas, tá? Mas eu tenho um vídeo no futuro. Não assunto de agora. Sim, mas o que isso tem a ver com assim? Você poderia perguntar, bom, ao analisarmos o texto grego, produzido pelo Estado, Hebreus, observamos o seguinte. Vamos ter que falar muito
bem grego, tá? Nem sei falar grego, vou enrolar aqui, tá? Tentar falar. Dia todo, teu eu sei, curios, autoge, umim, shemeon, do, h, partenoj, engastre, esheit, kai, Peshetai, Uyom, Kai, Kalesh, Seise, To, Onomá, Tou, Irmã, Noou. Veja bem, eu fiz história, tá? Fiz história na faculdade de Libano, no Núcleo Russo. Não fiz teologia, porque de tudo que eu tive, cada religião foi teologia na faculdade, tá? Só por isso que eu não sei grego. Eu tentei ler. Observe a palavra de destaque no versículo em grego, é a palavra Partenos, que quer dizer virgem, ou seja, os 72 sábios judeus não encontraram o quê? Entenda bem, eles não encontraram pessoal. Olha só, vou falar, tá? Eles não encontraram diferença em pensar. Encontraram problema algum a entender o termo jovem, alma e virgem, betular, como sinônimo. Isso foi demonstrado em sua preciosa tradução, mesmo para os judeus das escrituras do hebraico para o grego, percebe-se? Que eles entenderam que o que Estado judeu fez aí estava falando de uma virgem, mesmo quando escreveu uma jovem. A questão que as pessoas procuram interpretar as escrituras sagradas a partir dos valores morais do seu tempo, de hoje. Por isso que tem a Bíblia na linguagem de hoje, vários tipos de Bíblia. Isso naturalmente resultará em uma torção dos conceitos. Agora, quem entendeu que é jovem e sinônimo das escrituras sagradas, devemos observar se essa jovem que Deus nos dá um filho, seria chamado Elohim conosco, não foi Maria, Miriam? Então quem foi? O seu menino em questão não foi Yeshua, quem foi? Os próprios islâmicos muçulmanos sabem que Miriam teve uma filho, Yeshua, Jesus foi filho, Yeshua Isa. Jesus foi filho de Miriam, de Maria, virgem. Mas bom, para nós a congregação unitarista de Deus no dia e para os judeus de Caruaru, até esse texto foi dado pelo meu amigo judeu Mauruel. Então, nós vemos que a jovem profetizada por Isaías foi Miriam, Bat Miram, Maria, e o menino foi Yeshua Bar El Hahai, e o mesmo Yeshua ben Davi, Ha-Melech, o mesmo Yeshua ben Yosef. Continuando, o mesmo Yeshua começou a ser de quase 30 anos, sendo crucificado. Então nós vemos Yeshua sair da casa dos seus pais a partir de 30 anos de idade, porque a partir de 30 anos de idade que um filho varão judeu sai da casa dos pais. E se você ver aqui, a linhagem de Yeshua aponta bem claro que ele foi anuncista. Então nós vemos que, o que mais, meus irmãos da humanidade? Que o Mashiach, ele na realidade é anuncista, tá? Ele é anuncista, como eu. Davi foi anuncista,